Meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz no dia de hoje, amém? Bom, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que Ele possa estar falando ao nosso coração no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que a Tua palavra ela venha ficar clara para nós nesse dia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz para obedecermos, Pai, os Teus mandamentos, Senhor, em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que o que sai da sua boca, Pai, a sua palavra, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. E nós queremos andar na luz, Senhor, pois aquele que anda de dia não tropeça, como diz a tua palavra. Fala, Pai, portanto, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Então, a notícia é: Jesus está vivo. Como assim? Bom, vamos a palavra de Deus lá em Atos, capítulo de número 25, versículo de número 19, diz assim: ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele. Aqui é a respeito de Paulo, né? Quando Paulo foi levado para ser preso, o povo judeu mesmo levou ele para ser preso. Por questões religiosas, né? O pessoal fariseu lá e tal, que não acreditava ainda que Jesus era o Messias, né? Depois da morte de Jesus e tudo mais. E aí estavam falando que a única coisa que tinham achado eram umas questões religiosas, né? Que não tinham achado nada para manter ele preso, né? César, né? Ele foi levado diante de César e tudo mais, né? Aí, a parte B do versículo que tá o que interessa para nós hoje, que diz assim: e quanto a um certo Jesus, já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Por isso o tema hoje do nosso vídeo é Jesus está vivo. Jesus, ele ressuscitou, né? Lá no túmulo do Senhor Jesus, hoje em dia, se você vai até lá, tem até escrito uma plaquinha lá assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, né? E isso é muito bom pra gente, né? Por quê? Porque a gente ressuscitou junto com ele, é ele que nos traz a vida, tá? Vamos dar uma olhadinha o que diz em Romanos, capítulo de número 4, do 24 ao 25, né? Diz assim: mas, igualmente, para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então isso é uma boa notícia, tanto para mim como para você, que Jesus, quando ele morreu, ele levou todos os nossos pecados, e quando ele ressuscitou, ele trouxe a vida para nós, e a vida eterna também, né? Não só a vida aqui, mas a vida eterna, para que a gente possa viver aqui na palavra do Senhor e possamos ir morar no céu quando a gente morrer, irmos morar com o Senhor lá no céu, amém? Mas Bárbara, onde é que diz na Bíblia que eu estava morta e que eu precisava que Jesus ressuscitasse para mim ressuscitar? Bom, vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo de número 2, vamos dar uma olhadinha lá. Fica depois de Gálatas. Efésios, capítulo de número 2. Do versículo 1 em diante diz assim: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, espiritualmente nós estávamos mortos no pecado. Assim, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, ele cortou a nossa comunhão com Deus e espiritualmente nós morremos por causa do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? Então a gente estava morto espiritualmente. E quando Jesus veio, ele levou esses pecados, ele nos tirou os pecados e ele ressuscitou e ele trouxe assim para nós vida. A continuação diz assim: nos quais andastes no passado, os pecados, né? Conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que é o diabo, né? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Ou seja, estávamos todos destinados ao inferno, né, por causa do pecado.
né? Por fazer a vontade da carne, os desejos da carne. Já saiu até um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, passa lá, dá uma olhadinha, que fala sobre os frutos espirituais. Lá também é citado, né, os frutos da carne, né, que são o pecado. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ou seja, não é pelo que eu faço, entendeu? É pela graça e pela misericórdia de Deus. Para que ninguém possa ficar dizendo, porque eu sou muito santo, é por isso que eu vou ser salvo. Não, a gente vai ser salvo pela graça de Deus. A gente é salvo pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje, né? Para que a gente viva, então, de acordo com a palavra de Deus, né? Para que a gente ponha em prática aquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos viver dessa maneira. Até a palavra de Deus diz para a gente não aproveitar essa nossa liberdade, né? Porque Jesus libertou a gente, né, como diz a palavra, para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que não é pra gente aproveitar essa liberdade pra gente não se cuidar, né? A gente deve seguir à risca o que a palavra de Deus ela nos ensina, a revelação que o Senhor ele traz para nós, porque essa palavra de Deus é que nos traz a vida. Jesus ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Ou seja, ele é o alimento vivo. A palavra de Deus é vida para nós, tá? E João, no capítulo de número 11, versículo 25, onde diz assim: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, né? Então, isso confirma que Jesus, ele veio para nos ressuscitar, para nos dar vida. E a palavra de Deus ainda diz vida em abundância, né? Vida com abundância. Ou seja, não vai ser uma vida sofrida, né? Uma vida em falta das coisas, né? Não, pelo contrário, é uma vida em abundância, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Em Deus nós somos plenos, né? Nós somos plenos em Deus através de Jesus. Foi ele que fez essa obra para nós, né? Primeira carta de João. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vem lá perto, quase do finalzinho da Bíblia, né? 1 de João, no capítulo de número 1, versículo 9 e 10, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. A palavra de Deus diz, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Ou seja, todos nós pecamos, nós nascemos no pecado, exatamente por causa do pecado original de Adão, né? E também porque a gente leva uma vida de acordo com a carne, né? Você pode até dizer assim, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, mas você já mentiu certamente, você já tentou tirar vantagem de alguma coisa, muito provavelmente. Isso também é pecado, né? Ela vem da natureza humana. Às vezes a gente acha, mas uma mentirinha ali e tal não vai ter problema. Tem problema sim, é pecado e nós não devemos mentir, né? A palavra de Deus diz que a gente não pode mentir. Jesus, ele é a verdade, né? E nós devemos andar em verdade para nós estarmos nele. E ainda em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que é bom a gente vigiar, como diz a palavra de Deus, vigiar e orar, para que a gente não cometa pecados. Mas isso não significa que nunca mais a gente vai pecar, porque a nossa natureza ela é falha, ela só vai ser perfeita quando Jesus voltar e nos levar para o céu. Aí lá não vai mais ter essa natureza de pecado, lá vai ser tudo perfeito, a gente não vai mais pecar. Mas por enquanto a gente está sujeito a cometer erros e falhas, a gente é falho, né? A gente deve ir buscando a perfeição, né? Mas a gente só vai ser perfeito mesmo depois de salvos, né?
Então a gente deve ir buscando se aperfeiçoar. E é bom que a gente não peque, mas se acontecer de pecar, nós devemos lembrar que nós temos um advogado, aquele que levou sobre si os nossos pecados, né? Então o que a gente deve fazer se cometer um pecado? A gente deve procurar a presença de Deus no nome do Filho dele, Jesus, e pedir perdão, confessar a ele os nossos pecados e a quem a gente ofendeu aqui na terra também, né? Confessar os nossos pecados e pedir perdão. E ele é fiel e justo para nos perdoar, como diz a palavra dele, né? E Colossenses, capítulo de número 3, versículo do número 4 em diante, que diz assim, do versículo 4 em diante: quando Cristo, que é a vossa vida, mais uma vez, né, confirmando a nossa palavra, que Cristo está vivo e graças a ele nós estamos vivos com ele, né? E ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória, né? Lá naquele grande dia, quando ele vier para nos buscar. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que é que pertence à natureza terrena? A natureza da carne. Aqui vai falar imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Mas, agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, palavrões também, né? Tudo isso. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, né? Que o criou, Deus, né? Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. E acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. O que a palavra de Deus ela nos revela aqui? Que o juiz que mostra que a gente está andando de acordo com a palavra de Deus é ter paz no coração. Se você não está tendo paz no coração, você deve buscar entender o que é que está te atrapalhando, o que é que está te fazendo ter essa falta de paz, né? Aonde você tem errado e buscar se consertar, né? Porque Deus, ele garantiu para nós que nós temos direito a ter paz, né? Porque Jesus, ele diz na palavra dele lá: eis que vos dou a minha paz, né? Então a gente ganhou a paz de Deus, nós recebemos paz para andar em paz. E a palavra de Deus lá em Isaías 53 também diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a gente deve andar em paz. Se tá faltando paz, significa que tem algo errado. Então a gente deve buscar, perguntar para Deus o que está de errado e consertar na nossa vida. Às vezes é um sentimento que não deveria estar no nosso coração, como ali falou que a gente deve perdoar uns aos outros. Às vezes a gente tem mágoa de alguém que fez algo para nós e a gente deve buscar perdoar. É um mandamento, o Senhor ordenou e a gente precisa fazer. Ah, mas eu não quero perdoar fulano. Isso vai fazer mais mal para você do que para a pessoa, entendeu? Você tem que buscar se libertar daquilo, entende? Se a pessoa se arrepender e vier pedir perdão para você e você não perdoar, Deus perdoa a pessoa, mas aí você não vai ser perdoado e não vai ser salvo. Por isso que você tem que cuidar. Você deve liberar o perdão. Ah, mas a pessoa não se arrependeu. Aí você tem que ter calma. A palavra de Deus diz que se você tiver algo contra o teu irmão, você vai lá e corrige ele. Se ele não se arrepender, você libera o perdão no teu coração, mas você não perdoa ele, não vai lá e diz eu te perdoo mesmo assim, tá? Você deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele para que ele se arrependa, tá? Mas no teu coração você não deve guardar nada, você tem que liberar o perdão no teu coração. Você tem que dizer: Deus, da minha parte eu libero o perdão, mas ele não quis se arrepender, então que o Senhor possa trabalhar na vida dele. Aí você ora por ele para que ele se arrependa, para que assim possa ser completa a obra e ambos sejam salvos, tá? Às vezes é um sentimento de raiva, você tem raiva de alguém,
uma tristeza profunda, né? Você tem que buscar ver se o teu coração ele está de acordo com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus também diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Às vezes você não está tendo paz porque está andando ansioso, né? E aí você tem que ver qual que é o motivo dessa tua ansiedade e também levar a Cristo, porque Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Então o desejo dele para nós entendermos nesse dia, a palavra dele é que ele deseja que nós tenhamos vida em abundância, porque ele está vivo e nós também vivemos com ele, e nós devemos pôr em prática então a vida de Cristo, para que a gente possa ser de fato felizes, alegres aqui na terra e também sermos salvos, amém? Era essa a palavra que Deus tinha para nós no dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, se quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade. Se quiserem curtir o vídeo, fiquem à vontade. Se quiserem compartilhar com alguém, também fiquem à vontade, ou se inscrever no canal também. Até o próximo vídeo, tchau!